Bom, vamos lá. Pessoal, hoje, terceiro encontro dos signatários, nós temos aqui o Vander participando pela primeira vez, Wilma também, Caio, Eduardo, e eu, Alex. Vamos trocar aqui os papéis de mediador, de falador, de conversador e tudo mais. O assunto de hoje é privatizações de presídio, sim, não? Quem tem alguma coisa para começar a falar sobre o assunto aí? Bom, vamos lá, né? Eu comecei com, com essa história, vamos lá. Bom, sou a favor, cara, sou a favor porque o Estado já mostrou que é incompetente para administrar um presídio. Ou seja, o presídio hoje ele não reeduca ninguém, até piora, né? Então, sou da seguinte opinião: a privatização do presídio, até mesmo com um agente fiscalizador, esse por parte do Estado, para não virar bagunça geral também, iria copiar aquele modelo de presídio que tem em Joinville, né? Colocaria aí, construiria novos presídios, né? Deixaria pena por parte do judiciário. O judiciário daria pena e mandaria para presídio X, Y e por aí vai. Lógico, não pode ser, colocar todo mundo junto, né? Vamos lá. E cada presídio teria convênio com empresas, eles ficariam ocupados, eles iriam trabalhar, seria até uma forma humana e digna de tratar certos delinquentes, né? E de forma correta, fazer com que eles se mantessem dentro do presídio, né? Ao invés de ficar só parado naquela coisa deprimente, e você sabe como que é, parado no meio de um monte de gente, sem fazer nada, de repente ele é obrigado a fazer aquilo ou isso. Mas não, trabalhando, se qualificando, quando terminar a pena, o cara sairia de uma forma mais decente. Eu acredito que melhoraria e muito, pelo menos em vista do que o Estado propõe hoje, né? Essa é a minha opinião. Passa a bola. Quem Sim, vai? tu diz um modelo igual o modelo aplicado nos Estados Unidos, né? Em que o preso não fica só comendo as custas do governo, trabalha, ajuda a fazer na cidade onde está o presídio, fazer algumas coisas, se translada até outros lados para fazer alguns serviços. E não come só de graça, que nem aqui no Brasil. Aqui no Brasil o sujeito vai preso e o cara tem uma vida boa, cara, tem uma vida melhor do que fora. É isso que eu vejo lá dentro, cara. Eu nunca vi um cara reclamar de estar preso, velho. Até pior, vou te dizer o seguinte, Wander e pessoal. Conheço gente, né? Eu moro num bairro, na minha cidade aqui, Vitória, Espírito Santo, em volta, moro no mesmo bairro há décadas, né? E nós temos ao redor do bairro outros bairros bastante carentes, né? E cresci aqui, joguei bola enfim, convivi com pessoas de renda muito inferior à minha, né? Pessoas que sobrevivem com salário mínimo até hoje, inclusive. Muitos deles preferem estar na cadeia do que estar na rua. Fazem algum esforço para ir parar na cadeia, justamente por causa disso que você falou. E sim, não, estatizando, que nem o Eduardo falou ali, e estatizando, aliás, não, privatizando, e passando a bola isso para alguma empresa, e com o governo fiscalizando, botando esse povo para se mexer, acho que seria a melhor forma mesmo, cara, porque daí, aí também não adianta também só botar lá para dentro, tem que dar um jeito neles, né, cara. Não adianta também só tá levando lá pra dentro, quando vê sai o cara fica sem chão também. Tem que reorganizar toda a sociedade para aceitar eles depois de novo, caso estejam regenerados, né, cara? Que tem uns que não tem jeito, tem que ficar lá dentro e amarrar mesmo. Exatamente, aí seria uma forma até mais humana mesmo, como eu falei, né? Porque o que eles preferem, o Estado prefere? Prefere criar leis que esvaziem os presídios, né? Porque estavam superlotados, então eles realmente estavam em condições desumanas lá, né? E mistura pessoas com crime até de menor importância com um bandido aí que é psicopata, vamos falar, é bandido pesado. Então a ideia era essa mesmo, uma forma mais humana, requalificar essas pessoas para que elas possam voltar aí ser até aceitas com. Porque a pessoa, quando ela vai presa, o que acontece? Quando sai, ela é mal vista na sociedade. Então seria uma forma até de mudar um pouco isso. Pelo menos tentar, né? E como você citou bem, nos Estados Unidos funciona assim. Tem um presídio em Joinville, vocês dão uma olhada no YouTube e tal, tem vários vídeos sobre esse presídio de Joinville, é show de bola. Meu, e o pessoal lá gosta, o pessoal que está preso lá gosta da ideia, ou seja, quer
não quer ficar parado. É óbvio que vai ter sempre a turminha, né? Mas eu acho que tem que começar. Se não começar a mudar um pouco política de, essa política de carceragem aí, esses presídios e tal, não só ficar soltando, criando lei para soltar eles logo, esvaziar, a coisa vai tender para vai ficar pior. O negócio é feio. Eu acredito que a privatização ela vai mudar muita coisa, né? Wilma, Eu também acredito nesse lado aí, cara. Eu acho que é o melhor caminho mesmo. Wilma, o que a gente faz com os presídios? Olha, gente, assim, a única experiência que eu presenciei sobre privatizações foi com a CELP, aqui de Pernambuco. O governador da época privatizou e foi a pior desgraça que ele fez. Os preços aumentaram absurdamente, então não foi favorável à população, pelo contrário, prejudicou a população. Pessoas que não tinham condições de pagar em dia a CELP antes de privatizar, existia uma trégua da CELP, né? Eles não iriam cortar a luz da pessoa, tipo assim. E depois que privatizou, se você passar um mês sem pagar, ele já vem na sua casa e ameaça cortar. Agora, no caso de presídios, eu acho que pode acontecer o quê? Lavagem de dinheiro. Tipo assim, você privatiza, certo, privatizou, beleza. Mas quem vai arcar com o presídio, depois que ele for privatizado? Quem vai pagar por isso? O governo? Se for o governo, pode acontecer o quê? O superfaturamento, né? Essa é a minha opinião. Caio, agora. Olha, opa, tudo bem? Vou dar aqui minha opinião. Olha, quando eu escuto a palavra privatização, eu tremo por dentro. Muitas das piores coisas que aconteceram no nosso país foram devido à privatização. Claro, existem grandes exemplos de coisas boas, como a Vale, do Rio Doce, mas a grande maioria das privatizações no Brasil só trouxeram retrocesso. Quando a gente fala em presídio, vamos lá, quem é que vai ser privatizado? Tá bom. Qual é a companhia? Qual é a grande corporação, né? Porque para comprar um presídio não vai ser pequeno ou médio empresário, né? Qual vai ser a grande corporação que vai arcar com o presídio? Aqui no Brasil, quem é a grande corporação? Vamos lá. Tirando o Eike Batista, que eu acho que ele não iria entrar nisso, as grandes corporações aqui são as Jorge Soros, são as corporações norte-americanas que quem conhece, né, sabe com que ela tá inserida, com o narcotráfico das Farc, com um monte de coisa que elas não estão, digamos assim, elas não estão comprometidas com a verdade, elas não estão comprometidas com a honestidade. Elas são, na grande maioria das vezes, eu acho muito difícil, assim, até porque achar alguma que não é. Talvez a do Eike Batista não seja, pelo menos a do Eike Batista tem complô com o Estado, mas não conheço nenhum histórico de complô com criminoso. Mas a grande maioria das nossas corporações tem complô com a criminalidade. E vamos lá, vamos privatizar, vamos botar na mão do sócio deles. Corporação, por ser um veículo privado, o Estado também é corruptível, mas ela é mais facilmente corruptível do que o Estado. Até porque a corporação, o dever dela, o caráter dela é o de lucro, que o Estado não é, né? Então eu tenho medo dessa ideia de privatização do Estado. O que eu acho que tem que acontecer é o presídio escola, são os presos que são maníacos, que são extremamente violentos, eles têm que ficar presos. Eu já fui por muito tempo na minha vida, já fui defensor da pena de morte, hoje em dia não sou mais, mas eu acho que tem que ter prisão perpétua, tem que ter leis mais severas. A gente não tem que ter políticas de liberar presos, nós temos que ter. O Estado tem que produzir mais presídios, tem que arcar com esses presídios. É um custo, eu sei que é um custo, é pesado, o Estado tem que arcar, mas o Estado tem que arcar com isso. Só que o que a gente tem que fazer também ver o problema da criminalidade. Nós temos que solucionar o problema, tentar solucionar os problemas sociais que geram criminalidade, e aí a população carcereira vai diminuir. Vai se limitar aos maníacos, aos malucos, como em alguns países são.
E aí a gente vai ter não solucionado o problema, porque esse problema de crime sempre vai existir, mas vamos ter diminuído a população e diminuído os custos para o Estado. Eu não acho que privatização seja o lado bom, eu acho que nós temos que começar a ir na raiz do problema, não é criar mais presídios, nós temos que diminuir o número de presos, não com leis mais brandas, e sim com ações sociais melhores. Deixa eu pegar uma carona nisso que a gente está falando aqui agora, nisso que você falou, que é o Wilma também, enfim. Uma psicóloga brasileira, ela escreveu alguns livros, né? Eu vou citá-la outra vez. Cachorro. Vou citá-la outra vez aqui. Numa entrevista que ela deu sobre um livro dela, ela disse, olha, nos países onde o estudo da sociopatia / psicopatia é levado mais a sério pelo Estado, os presídios tem duas grandes alas, né? Uma dos sociopatas e a outra ala dos não sociopatas. Por que isso? Porque os sociopatas não têm recuperação. Os não sociopatas têm. E, nesses países, a incidência de problemas, né, dentro do presídio, revoltas e bagunça e assassinatos é muito menor, né? Assim, e os sociopatas nunca têm contato com os não sociopatas. Os sociopatas presos nunca têm contato com os não sociopatas. Isso aí eu acho interessante também. É alguma coisa... não tem a ver com, né, privatização ou não, isso que eu estou falando, mas tem a ver sim com a diminuição da criminalidade e com a possibilidade de recuperação de presos, né? Assim, outra coisa que ela diz é que quando você mistura sociopatas na cadeia com não sociopatas, aí você estraga tudo. E aí acabou, não tem jeito de recuperar uma pessoa que foi presa e que não tem essa patologia. Eduardo, mais alguma coisa aí? Fala pra gente. O que você... Privatização, não privatização, penas maiores, menores, pena de morte, presos. O que a gente pode fazer a mais aí? O que você fala pra gente? Pegando carona aí no que o Caio falou, né? E que a Vilma falou também, né? Privatização é óbvio, houve aí certos erros, sim, a gente não pode negar que houve, né? Mas também houve acertos, né? Sobre as leis, aí tem que, como eu disse, cabe ao judiciário, né? O judiciário, sabemos que ele anda capengando também, né? Mas isso aí a gente vai poder até discutir mais tarde, né? Por exemplo, eu sou a favor mesmo, que nem no caso dos sociopatas e tal, leis mais severas, né? Uma outra coisa também, cumprimento integral da lei. Não esse negócio de ficar abrindo brecha, réu primário, bom comportamento, etc. e solta o cara, pronto, tá bom. Não, então o judiciário vai ter que tomar conta disso. Quem vai tomar conta dos presídios? Bom, faria um contrato, né, com alguma empresa que poderia fornecer aí maquinário, que precisa realmente de mão de obra, né? Qualifica essas pessoas. Poderíamos começar a terceirizar serviços dentro dos presídios já existentes. E o agente do Estado ficaria aí incumbido com esse papel de tomar conta realmente para ver se está ocorrendo tudo certinho ou não. Aí uma pessoa até mesmo do Estado ou até mesmo do judiciário, né, que pode estar tomando conta, fiscalizando, né, o serviço está dando. Como nos Estados Unidos funciona perfeitamente. Então o papel do presídio privatizado ou com o serviço terceirizado seria cuidar do preso. E é como você falou aí, sociopata, esses criminosos aí de alta periculosidade, realmente tem que ter penas mais severas, né? Como eu defendo a prisão perpétua, né? E tem que separar aí por presídios, pavilhões, porque deixando todo mundo junto realmente vai acabar virando o cara que, por exemplo, cometeu uma coisa bem pequena, vai acabar, como diz um delegado aí da Polícia Federal, vai acabar, né, se tornando um verdadeiro expert no crime, né? Então poderíamos começar pelo menos a terceirizar alguns serviços, né? Então acredito que possa funcionar assim, né? Agora sobre leis, aí cabe ao judiciário, né? Então passo a bola aí agora pro Eu acho o seguinte, cara, que nem tem que privatizar por causa do seguinte: a saúde, antigamente, muito tempo atrás, nenhum de nós era nascido, era privatizada e funcionava muito bem. E a hora que estatizaram a saúde, olha a merda que ficou esse SUS.
Isso aí não presta, cara. Não adianta. E investem dinheiro ali, vai muito dinheiro ali. Não tem como dizer, vai pouco dinheiro. Não, vai muito dinheiro ali. E não presta, mesmo funciona. Muitas vezes eu fui pelo SUS e cheguei lá e tomei na raba, porque não tem médico, os médicos não querem trabalhar, porque às vezes não recebe um mês, não recebe 2 meses, até 3 meses sem receber. E se fosse privatizar, se fosse isso pertencesse a algum empresário ou uma rede, uma sociedade de empresários, eles não ficariam sem salário. E o que poderia acontecer para ficar mais barato para as pessoas de baixa renda? Pega todas as pessoas que são realmente de baixa renda, que realmente ganham pouco ou que não ganham nada, e cadastra todas elas, faz uma carteira para elas, e essas pessoas ou não pagam nada, dependendo do grau de pobreza, não sei se dá para chamar assim, ou pagam uma taxa, como hoje em dia tem, no caso ali, os convênios, que tu paga míseros centavos, ou reais, aliás. Paga R$ 20, R$ 15, R$ 10 uma consulta. Tem convênios que deixam tu pagar R$ 5 alguns tipos de profissionais médicos. Então, cara, tu pega e faz isso aí. A pessoa que ganha um salário e meio, porque hoje a maioria dos trabalhadores da, sei lá, classe C, não sei, ganham um salário e meio, 750, 800, 900. No primeiro ano, 750, mais ou menos, mais alguns benefícios, dependendo da cidade. E essa pessoa já pode pagar uns R$ 20, uns R$ 15, R$ 10 por consulta. Então, o que poderia fazer? Estatiza isso, aliás, privatiza a saúde e deixa elas pagar taxas, entendeu? No caso das prisões, nos Estados Unidos, tem 3 graus, né, cara? No caso, a mínima, a média e a máxima. A máxima é onde tá só aquele pessoal que não presta mesmo, aquele pessoal que não tem jeito, que vai voltar pra rua fazer merda de novo. Então eles deixam na máxima. Tem outro tratamento, são mais reclusos, menos visita, enfim. E a média, cara, é aquele povo que trabalha, tá ligado? Aquele povo que planta para a própria prisão, trabalha para a própria prisão, faz serviço de alvenaria, no caso, marcenaria, construção para a própria prisão, planta a comida deles. E o que acontece? Empresários que ajudam, no caso, as prisões, eles têm uns descontos no imposto, tá ligado, da comida, ou médicos, clínicas médicas que cedem médicos uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias para prisão, paga menos imposto, tem algumas barbadas com o governo. O governo também tem que ajudar, não adianta, porque, querendo ou não, o criminoso é uma responsabilidade do governo, então o governo dá uns merréis ali para eles, já ajuda bastante. Os presos produzem, tá ligado? E agora já a prisão lá de segurança mínima nos Estados Unidos, cara, é liberada, que nem essas regime aberto que temos aqui, que o pessoal só dorme lá. É um camping, velho. O cara vai para dormir, o cara trabalha, o cara faz tudo fora, volta lá só para dormir. Mas também tem ajuda de fora, também tem ajuda de empresários, do governo. E eu acho que privatizar, cara, seria um bom caminho para essas prisões e construir, porque seriam construídas mais, porque seria um negócio viável. Os empresários iriam querer, no caso, investir em prisões. Que nem lá investem bastante em prisões. Óbvio, sempre vai ter corrupção, porque sempre vai ter corrupção enquanto haver governo. A partir do momento que não houver mais governo, quem sabe acaba, o que eu duvido muito. Mas por enquanto, corrupção é uma constante na sociedade. Qualquer um, cara, uma vez na vida vai ser corrompido, vai aceitar suborno de algum tipo, não só dinheiro, que não é só dinheiro que suborna as pessoas. Enfim, não é esse o caso. Então, cara, mas lá nos Estados Unidos é uma coisa que funciona. E no caso agora tá tendo uma crise lá, porque no caso muito dinheiro foi desviado, porque são empresas, as prisões são empresas lá. E é muito desviado o dinheiro e acabou entrando num colapso, tá um negócio estranho, mas estão conseguindo se segurar. Porque a partir do momento que aquela merda estourar e todos os empresários retirar seu dinheiro de lá, aquela merda estoura. E não tem. Tu acha que o governo americano vai deixar isso? Tu acha que vão mandar todo mundo pra Cuba ali, em Guantánamo ali? Não, né, cara? Eles vão dar um jeito de arrumar. Então o que o governo faz? Injeta dinheiro. Enquanto injetar dinheiro naquilo lá vai continuar sendo um bom negócio. É que nem os bancos estaduais aí, os bancos nacionais, que nem o Banco do Brasil, aqui no Sul, o Banrisul. Isso aí nunca vai quebrar. Porque a partir do momento que isso aí quebrar, o governo vai injetar mais dinheiro, que é o que faz agora, mas vai injetar mais dinheiro para não quebrar. Porque se quebrar, quebra tudo, tá ligado? Eu acho que deveria ser isso aí. Até a saúde também acho que devia ser privatizada. Não digo a educação, porque a educação todo mundo tem que ter acesso, e às vezes se privatizar, algumas pessoas não vão mais mandar os filhos. Enfim, mas, cara, o que der para privatizar e funcionar, deveria ser privatizado. Eu acho isso. O governo do estado aqui de São Paulo, ele terceirizou
Eu conheço aqui da região, né? São 3 hospitais, né? Que era o Hospital Regional de Carapicuíba, de Itapevi, e se eu não me engano tem uma outra cidade. Esse de Carapicuíba, quem está tomando conta é o grupo São Camilo, que é um dos melhores hospitais que tem em São Paulo. E o hospital continua sendo público, né? Então, quer dizer, terceirizou o serviço médico, terceirizou o serviço de enfermagem, o serviço de exame de imagem, tudo, e ficou perfeito. Hoje é considerado um dos melhores hospitais públicos, a AME de Carapicuíba e a AME de Itapevi, que se eu não me engano está com o grupo São Camilo ou Santa Marcelina. O de Carapicuíba eu tenho certeza que é o São Camilo, agora o de Itapevi, se eu não me engano, eu acho que é o Santa Marcelina. Passa a bola aí. Funciona, né, cara? É uma coisa que funciona. Óbvio que tem que fiscalizar, não pode deixar Deus dará. Se deixar Deus dará, o bagulho não presta. Mas funciona, né, cara? Porque quem é que paga o salário dos caras? Não é o governo. Porque o governo, se deixar pelo governo, cara, eles vão atrasar o máximo possível, não vão pagar direito nenhum. Já que é terceirizado, quem paga é a empresa, no caso é o grupo hospitalar. Então, os caras vão receber e não tem desculpa de não trabalhar. E isso funcionaria nos presídios também. Agora eu passo a bola. Wilma, manda ver. Wilma, tá aí? Então vai lá. Caio, emenda aí. Fala alguma coisa mais para nós. Olha, sobre essa questão de privatização em conjunto com o governo, eu acho até mais interessante como a gente vê, por exemplo, a situação da Petrobras. A Petrobras ela é uma empresa estatal, só que grandes partes das ações dela, ela é privada, boa parte. Acho que ela é 51% estatal, assim, 49% estatal, mas o restante é privado de vários setores e o Estado tem a maioria das ações. E aí acho que seria interessante, porque como a gente vê a Petrobras funcionando, uma grande porcentagem dela é do grupo Eike Batista mesmo, e diversas coisas que estão lá em relação à Petrobras vêm do dinheiro do grupo Eike Batista. A Petrobras funciona bastante com o dinheiro do grupo Eike Batista, só que ela continua sendo uma empresa estatal e continua tendo injeção de governo do Estado para diversas coisas. Quando a gente vê um presídio, se for feito dessa forma, uma aliança entre o Estado e a iniciativa privada, aí tudo bem, eu até entenderia, até seria a favor. Mas o problema é quando você quer privatizar tudo, deixar tudo na mão da iniciativa privada. Como eu falei aqui, na minha opinião, a iniciativa privada é mais corruptível que o próprio Estado. O Estado é corrupto, muito corrupto, mas eu acho que a iniciativa privada é mais corruptível. Primeiro porque ela só deseja o lucro. O capitalismo só deseja o lucro. Quando você deixa na mão de capitalistas, é muito difícil você prever o que ele vai fazer, né? Porque ele só vai fazer aquilo que render mais lucro. Por exemplo, vou dar um grande exemplo aqui. Eu fiz até um vídeo, tava puto da vida quando eu fiz o vídeo. Um deputado neoliberal do Parlamento Europeu, ele estava propondo uma solução para a saída para a Grécia deixar de sair da crise. A proposta dele era a Grécia mudar de nome e com isso meio que dar uma recalcada na Grécia e fazer para ela atrair investidores. Que falou que seria a mesma lógica usada nas marcas, quando uma marca perde a popularidade e aí eles trocam o nome para ela ganhar mais investidores. Meu Deus do céu, como é que alguém pode pensar em marca quando você está falando do nome de uma nação-estado, quando você está falando do nome de um patrimônio público? Não é assim. E quando você deixa na mão de capitalistas da iniciativa privada, eles pensam nessa lógica, eles só pensam na lógica do lucro. Então, se você colocar um presídio na mão única e exclusivamente da propriedade privada, gente, com certeza isso vai dar merda. Se fosse em conjunto, tudo bem. Agora, vamos continuando na questão de privatização. O Vander falou que há um tempo atrás ela era privada e agora foi estatal. Bem, não é bem assim, né? A saúde do Brasil sempre teve um lado estatal e um lado privado. E nós foi criado aqui o SUS, que foi uma unificação da saúde pública no Brasil. É ruim?
ela é ruim, mas se você for comparar com diversos países, até países de primeiro mundo, por exemplo, como o próprio Estados Unidos, as pessoas aqui pelo menos recebem seu tratamento. Claro, existem casos, muitos casos que não acontecem, existe muita corrupção com o SUS, no SUS. Mas tem muita gente que, se não existisse o SUS, não estaria recebendo nenhum tipo de tratamento. O próprio Estados Unidos pegou essa concepção do SUS e está tentando fazer lá. Fizeram de uma maneira esquisita, mas tentaram. Porque existem pessoas que no norte as pessoas tinham mais. No norte dos Estados Unidos as pessoas tinham mais sorte. Elas atravessavam a fronteira e iam para o Canadá e lá elas conseguiam atendimento grátis. Porque eles não tinham dinheiro para pagar os planos de saúde, porque estava todo exclusivamente o plano de saúde estava na iniciativa privada. E os caras deixavam o preço que eles queriam. E aí tinha muita gente que não conseguia pagar. No sul, tinha pessoas que atravessavam para o México porque no México era mais barato, e no norte eles atravessavam pro Canadá. Não, desculpa, Eduardo, não eram os ilegais, eram americanos mesmo. Eles atravessavam pro Canadá para pegar, para fazer tratamento de graça, e atravessava pro México para fazer tratamento mais barato. Porque a iniciativa privada nos Estados Unidos estava deixando aquilo extremamente caro. Os pobres lá não tinham dinheiro para pagar. De origem clandestina, alguns sim, não posso definir todos isso, mas quando você vê que, por exemplo, aqui no Brasil, você não pode falar assim, porque a grande origem desculpa, os pobres brasileiros são de grande origem africana, mas não tem como relacionar isso. Porque lá, sim, a maioria dos pobres americanos, norte-americanos, são de origem de imigrantes, mas tem muito, digamos assim, a própria classe média americana, classe média branca americana, às vezes não tem dinheiro para pagar plano de saúde. Eu conheço americanos, até porque minha namorada mora lá, e eles reclamam do preço mesmo. Minha namorada, ela vive com as famílias, eles são imigrantes legais, são legais lá, são legalizados. Mas eles são amigos, eles são de classe média e tudo mais. E a classe média branca, que são os amigos deles, eles reclamam do preço. Eles quase nunca têm dinheiro para pagar médico. Eles só vão quando sentem muita dor. Até mais porque agora, nessa crise, eles estão cada vez com menos dinheiro, cada vez mais apertados. Entende? Então, quando você deixa tudo na mão privada, acontece isso. Se você deixa tudo na mão do Estado, também dá merda. Mas essa iniciativa Estado e iniciativa privada eu acho interessante, como na Petrobras. Já acho que já falei demais já. Eu acho o seguinte, né? Quando nós falamos em presídios, nós estamos falando em centenas de pessoas, né? Que estão ali, aqui no Brasil, pelo menos, sem um emprego formal ou sem poderem, naquele momento ali, durante sua pena, né, continuarem com seus trabalhos, se é que aqueles que tinham carteira assinada antes de irem para o presídio, por assim dizer. Pensar em alguma solução, quer seja estatal, privatização, né, Estado ou iniciativa privada, colocando também nesse estudo, nesse projeto, nessa perspectiva aí, aquela porrada de gente que está ali, poderia trazer muitas soluções interessantes aí, de repente, né? E condições também muito melhores para todos. Agora, um problema que nós temos aqui no Brasil é o seguinte: qualquer coisa que você fale sobre o cidadão que está cumprindo uma pena, logo aparece direitos humanos, né? Aparece aí uma série de leis, né, que já existem, que, não, isso aí não pode não, porque coitado do cara, ele já está cumprindo a pena, ele não pode ser obrigado a isso, aquilo, que a gente ouve uma série de coisas aí, que para mim são absurdas, né? O cara tá ali para cumprir um ditame da lei, né? Você foi malvado aqui, né? Fez tal coisa, então você tá sem a sua liberdade agora. E, por que não também colocar? E aqui dentro você tem essas e essas obrigações. Não é nada diferente do que a gente tem aqui fora, né? Todos nós temos as nossas obrigações também. Se eu dissesse, eu não vou trabalhar não porque eu não quero. Bom, quem vai me ferrar sou eu, né? Wilma, agora que você voltou aí, o que você acha? Presídios, aumentar a pena do cidadão, forçar ele a quebrar pedra, o que você diz para nós aí?
Eu acredito que, como o cara tá preso, ele tem que cumprir uma pena. Cumprir uma pena não quer dizer ficar só de sombra e água fresca, né? Acho que deve ser estimulado o trabalho aos presos, que eles ganhem salário com isso, claro, mas que também produza para a sociedade, seja útil ali dentro, né? Ali ele vai aprender uma profissão, quem sabe até exercer isso lá fora, né? Quando sair. Eu estava pensando aqui sobre privatizações ainda, né? Nesse contexto, que, tipo, uma privatização que aparentemente foi boa, quando privatizaram o grupo de celular, né? Na época que era da... como era o nome? Antes de privatizar, Telesp, pronto, em São Paulo é Telesp, aqui era Telp, pronto. Quando privatizaram, foi legal, porque antigamente, tipo, ninguém tinha condições de ter um celular, era caríssimo, as linhas eram caríssimas. Então apareceu o quê? A BCP, né? A TIM, e depois de alguns anos, aí foi Claro, Viva, etc. Então facilitou para a sociedade. Foi benéfico. Mas vamos a outro ponto. Quando privatizaram, a linha de telefonia também fixa virou um monopólio aqui, a Telemar. Internet aqui era caríssimo. Eu tive com muito custo e sacrifício colocar uma internet de 300 kbps. Caríssimo. Demorei meses para conseguir. Isso fora que não atendia em todos os lugares. Eles só colocavam o serviço em lugares que eles achavam que tinha retorno financeiro. E, tipo, eu tenho uma amiga que mora numa cidade vizinha aqui, Paulista. Eu estou em Recife, ela mora em Paulista. E ela, por anos, passou 10 anos, gente, 10 anos com internet de escada, porque a Telemar não atendia lá. Então, o que aconteceu? Veio a GVT. Então, houve o quê? Concorrência, abriu concorrência. Aí, a Telemar foi forçada a abaixar os preços, aumentar as velocidades, mas as pessoas já estavam tão revoltadas com a Telemar e muitos migraram. Eu fui uma das pessoas que migrou para a GVT. Essa minha colega, graças à GVT, conseguiu ter acesso à internet de banda larga, depois de 10 anos sofrendo com a internet de escada. Então, eu acredito que, sim, dependendo do contexto, talvez a privatização seja benéfica. Mas em outro ponto, pode ser um malefício, porque como falou, eu acho que foi o Caio, o capitalista, ele pensa em lucro. Então, empresas privadas, elas não vão se importar com cidades do interior, enfim, ou cidades menos populosas, onde eles vão ter mais gasto em construir uma estrutura do que retorno financeiro das pessoas que vão usufruir do serviço. Então, é isso a minha opinião. Fico por aqui. Alex, com você. Cara, eu acho o seguinte, quanto ali, primeiro o Caio. Cara, o sistema de saúde ele foi estatizado sim em 88, quando foi criado o SUS. Antigamente quem tinha, no caso, o direito à saúde era ou as pessoas que podiam pagar um clínico e um hospital particular, ou os trabalhadores, que então eram assegurados pela Previdência Social, pela equipe médica da Previdência Social. Ou seja, as únicas pessoas que tinham acesso à saúde eram, então, as pessoas com dinheiro ou as pessoas que trabalhavam, porque nada mais justo dar saúde para quem trabalha, porque é quem precisa de saúde. Quem não trabalha, quem tá rolando na rua aí, tá porque quer, velho, de boa, muitos, né? Outros têm problemas mentais, aconteceram algumas coisas, mas enfim. Então, como tu pode ter observado, quando eu falei em privatizar a saúde, eu já dei também algumas alternativas para que as pessoas que não conseguem bancar um atendimento particular, para que elas possam ter um apoio do governo, que é o mais certo, porque nós somos problema do governo. Se acontece qualquer coisa com nós, se nós burlamos a lei, se nós ficamos doentes, se nós morremos, isso é encargo do governo, entendeu? Então nada mais justo que eles também ajudar na saúde, mas quem tá doente também se ajudar, né, cara? Porque tem muita pessoa que vai no médico para tirar bicho de pé. Me ocupam 2 enfermeiros para tirar bicho de pé, um para ficar cuidando, o outro para tirar a pressão.
E pra tirar a porcaria do bicho de pé. Porra, bicho de pé, cara, tu tira em casa. Outro vai lá no médico porque tá com coceira na cabeça, chega lá, é piolho. Porra, eu já vi muito. Outro tá jogando uma bola e uma criança jogando uma bola, dá uma bica numa pedra aí e vai pro médico e tirou o tampão do dedo. Ah, porra, né, meu? Pra que tem aí? Compra um metiolate aí, compra uns band-aid aí e mete no pé, cara, da criança. Aí ralou o joelhinho, tem que levar no médico. Ô, aí não dá, né, cara? Tu me ocupa enfermeiro. Enfermeiro já é uma classe que não ganha muito, que tem que estar aturando, às vezes, muita coisa lá, e tu me ocupa eles para tirar um bicho de pé, pra ver que tu tem piolho na cabeça, para passar um metiolate e limpar o teu machucado. Aí não dá, né, cara? E tu privatizando e tu cobrando pelo uso da saúde, esse povo já não vai mais lá. Que nem eu morei muitos anos, eu cresci e fui criado na praia, no litoral aqui do Rio Grande do Sul. E lá, cara, no verão, tu não vê um morador no médico, tu não vê nenhum morador, salvo uma pessoa que tá morrendo, ou que entrou em coma alcoólica, ou alguma mãe que tá parindo, alguma coisa assim. Mas, cara, tu não vê outra coisa lá. Tu não vê aquele pessoal que ficou gripadinho, que pegou uma isolaçãozinha, tu não vê eles no verão, no médico. Tá ligado? Tu vê veranista que vem, se machuca, é picado não sei como é que chama, tomou um choque de uma água-viva, pisou num siri, bebeu demais, sei lá, enfim. Mas, cara, morador tu não vê. Mas no inverno, chega ali em junho, cara, tenta tu ir no médico lá pra tu ter atendimento. Cara, tu vai morrer na fila. Tu não vai ser atendido no dia. E olha que praias geralmente tem muita pouca gente, é uma concentração muito pequena de gente. E eles lotam os médicos. Tu vê uma mãe com 30 filhos, cada um para um atendimento diferente, quando ela podia dar em casa, pegar, dar uma alimentação para elas. É só comida, às vezes de desnutrição mesmo, às vezes estão com vermes, coisa que pelo olho tu pode ver. Se no caso é uma pessoa que ainda tem os avós que são pessoas mais experientes, viveram épocas antes, quando não se corria tanto para o hospital, elas podem olhar, essa criança está com verme, dá um chá de tal coisa para essa criança, ou cuida. Quem é que não sabe hoje em dia tratar de uma febre, cara? Esses adolescentes, quando tiver filho, eles não sabem tratar uma febre em casa. A testinha tá esquentando, eles vão correr pro hospital. Por quê? Porque não tem experiência de casa, não tem uma pessoa com uma experiência de vida. Porque esses adultos que estão sendo gerados a partir de agora, a única coisa que sabe fazer, esquentou a testa, tá com febrezinha, tá passando mal, corre pro médico. Tá ligado? Pô, tem coisa que tu pode fazer um tratamento em casa. No caso de uma gripe, tu sabe que é uma gripe, porque toda doença tem um sintoma praticamente. Então, tu sabe que é uma gripe, que tá ali fungando o teu nariz, tu tá com a garganta mais ou menos assim, tu tá tendo um mal-estar, então tu tá com gripe, velho, muitas vezes. O que tu vai fazer? Tu vai tomar um chá, tu vai tomar um Vic, tu vai tratar os sintomas, que é o tratamento sintomático. Tu vai no médico, o médico vai olhar pra tua cara, tá, meu, tu tá com gripe, vai pra casa e faz tratamento sintomático. O que tu vai fazer? Comprar uns Benegripe lá na farmácia, uns Vic lá, chega em casa e tomar. Uma coisa que tu podia fazer por tua conta, né, cara? No caso, eu pergunto pro Eduardo, Eduardo, quando tu tá com gripe e uma febrezinha, tu faz o quê, velho? Simplesmente eu tomo uma dipirona, procuro aí um diclofenaco para poder, se caso tiver com a garganta irritada, é isso que eu faço. Se no caso não passar, aí sim eu vou começar a procurar investigar, mas a priori eu faço isso, dipirona, diclofenaco, etc, né? Coisas básicas, né? Exatamente, tu cuida dos sintomas para tu ficar bem, até para tu poder ir pro serviço, para tu poder fazer a tua vida. Tu não vai já, tive uma gripe, vai correr pro médico. Tu vai ocupar médico, tu vai ocupar a enfermeira, tu vai ocupar lugar de uma pessoa que pode estar passando realmente mal. Então é isso aí, cara, já ia cortar muita coisa. E cortando esse povo, corta custo, porque o trabalho ia render no hospital. Ele ia render muito mais de hoje, de 40 pessoas que estão numa fila de hospital ali, tá ligado? Acho que, sei lá, cara, 30 daquelas pessoas não precisavam estar lá de boa mesmo, salvo quem precisa fazer exame, que daí tem que ficar na fila hoje em dia, não adianta. Ou se tu tá morrendo de alguma coisa. Esse sim, mas cara, os outros 30 lá estão lá coçando, cara. Às vezes, cara, eu já vi gente segurando lugar, velho. Vendendo lugar na fila do hospital. Chega às 6 horas da manhã no hospital, segura lugar lá para vender para os outros. Isso aí é uma pouca de uma vergonha, cara. Mas enfim, e no caso da privatização já ia cortar tudo isso aí. Isso aí que eu acho, já ia diminuir custo pro governo, ia diminuir custo pros empresários, ia diminuir pessoal. E, bom, é isso aí que eu penso. No caso do capitalismo, eu acredito que a pessoa, qualquer empresário, micro, macro, não sei como é que chama, empresário, ele é um pouco capitalista. Alex, tu é o dono do lugar onde tu trabalha? Sou.
Então, tu quer lucrar ou tu quer fazer o serviço por ali? Não, veja, vou até vou te responder e vou até dizer o que está na base do capitalista, do empresário. Se não existir a pessoa que pense em lucro, acaba tudo, né? De onde Exato. vem o dinheiro do Estado, né? Exato. De onde vem o dinheiro dos salários? Não tem jeito, gostando a gente ou não, acreditando que isso é bom, ou acreditando que é ruim, ou não acreditando em nada, é necessário, é absolutamente necessário, não tem jeito, né? Eu Exatamente. preciso ter lucro para pagar funcionário, para pagar a conta de luz, né? Da internet. Para pagar a internet, para fazer tudo que eu preciso e ainda preciso me preocupar com as pessoas que trabalhariam comigo, porque elas não tiveram a iniciativa de criar o seu próprio espaço por conta própria. Não estou dizendo Exato. que isso é bom, nem que isso é ruim. Não estou Sim. dizendo nada disso, né? Então, eu creio que a gente precisa, que todos nós, né, não só nós 5 aqui, todo mundo no mundo precisa começar a fazer algumas reflexões mais básicas sobre tudo que está ao nosso redor, né? Privatização é bom, privatização é ruim, Estado é bom, Estado é ruim. Não, essas coisas não são nada por si só. Tudo é como a coisa é feita, né? A gente estava conversando sobre isso aqui tudo. A Wilma falou um negócio muito legal, o Caio, o Eduardo, o Van, todos nós falamos algumas coisas aí sobre essa perspectiva. Privatizar presídio ou não? Essa palavra em si, né, privatização, não é nada. Ou deixar só no Estado também não significa nada. Tudo é como a coisa vai ser feita, né? Exato. E o que nós vemos, o que nós não vemos, ou pelo menos eu não enxergo aqui no Brasil, é criatividade, tá, naquilo que é fundamental para a existência de uma sociedade. Não existe criatividade, não existe vou até me arriscar um pouco aqui, não existe espírito de empreendedorismo dentro do Estado. Né? Parece estranho falar isso, talvez possa parecer estranho falar isto, mas vamos lá. Se um prefeito eleito ele estiver acostumado a gerir uma empresa e se for uma pessoa de boa fé, boa índole, a chance dele fazer uma excelente prefeitura é muito boa. A chance, pelo menos, é muito boa. Mesmo que ele tenha poucos recursos, mesmo que mão de obra desqualificada, mesmo que a cidade seja uma cidade que não seja muito rica, mas a chance de um gestor público com espírito empreendedor, né, à frente de uma entidade, de uma prefeitura, de uma secretaria, a chance disso funcionar é muito boa. Mas eu não enxergo isso em nenhuma secretaria, pelo menos aqui da minha cidade. Eu não enxergo isso na prefeitura, eu não enxergo isso em nenhum serviço público. Com raríssimas exceções, a gente consegue perceber um gestor público fazendo muito com pouco, que é uma das características do empresário. Ele tenta fazer muito com pouco. Para quê? Para que tenha mais lucro, né? Com o lucro acontece o quê? Ele fica com mais dinheiro, pode contratar mais pessoas, paga mais imposto. Muitas vezes eu vejo por aí em algumas reflexões o seguinte, o cara ali ele só quer ficar rico. Por mais que ele queira ficar rico e fique, ele jamais consegue manter todo aquele dinheiro só para ele. Não consegue, é impossível. Ele ficou muito rico, o cara ficou muito rico, ele vai ali na padaria, em vez de ele comprar 10 pães, ele compra 20 ou 15 pães, e também agora eu vou começar a comprar mortadela, vou começar também a comprar todo dia aqui um docinho aqui para a patroa. Quer dizer, o dinheiro que o cara ganhou começa a ser compartilhado, por assim dizer, trocado com todos que estão ao seu redor. Isso gera desenvolvimento. O que acaba com a pobreza é desenvolvimento, não são políticas estatais. Não são. Não são. Passa a bola. Caio, tem que estar quietinho agora. É que eu tinha que terminar ali com a minha linha de raciocínio. Que desculpa, eu não desculpa. Manda ver. Não, é o seguinte, tá, onde eu parei no capitalismo, né? Seguinte, então, você sabe o que significa chula? Ou uma coisa chula? É que eu sou do sul aqui, eu não sei se vocês estão acostumados. Chulo, uma coisa chula. Uhum.
Bom, enfim, então um significado chulo para a palavra capitalismo seria, no caso, todo mundo que visa lucro, o que é normal. Então, é que nem nos anos 60, quando começaram os hippies, toda aquela coisa paz e amor e vagabundagem, cara, nos anos 70, começaram então a chamar quem trabalhava de IUP. E então, vamos fazer o quê? Vamos virar todo mundo hippie e parar de funcionar as coisas? Não, né, cara? Alguém tinha que trabalhar. Não é diferente. Os IUPs nunca são diferentes do que temos hoje, que chamam de workaholic, ou viciado em trabalho. Que os viciados em trabalho é aquele pessoal que não tira tempo para mais nada. Mas é diferente dos IUPs, que era a pessoa que simplesmente trabalhava. Eles queriam trabalhar, eles queriam ter uma vida boa, comprar as coisas para o seu conforto. Então, os hippies começaram a chamar essas pessoas de IUP, né, cara? Que é o contrário deles, que ficavam deitados embaixo de uma árvore o dia todo. Então, cara, capitalista, cara, então eu sou capitalista. Se o Eduardo também gosta de ganhar dinheiro, ele é capitalista. Então não tem como dizer que uma coisa é capitalista, outra pessoa não é capitalista. Todos somos capitalistas. Digamos, o Eduardo é funcionário público, se eu não me engano, num vídeo ele falou isso, não me lembro. Me corrija se eu estiver errado. Não corrigi, eu tô certo. Sim, eu sou funcionário público e da área da saúde ainda. Sim, e agora me diz uma coisa, tu tem vontade de crescer lá dentro? Tanto é que eu tenho outro vínculo, né? Eu trabalho na área da segurança privada também. Tá, mas porque só com o salário do funcionalismo público... Oi? Tu tá sempre visando crescer, sempre visando ganhar mais, um cargo melhor, tá sempre assim. Ou tu tá estável ali, tu prefere ficar só ali onde tu tá? Não, até que eu prefiro crescer, tenho 2 empregos, porque só com então, o que eu... tu te classifica como capitalista, se tu for ver, analisar. Porque apesar de tu não ser o dono do teu emprego, do teu lugar de trabalho, tu tá sempre querendo crescer. Então, de uma forma ou de outra, tu é capitalista, então. Mas o mundo gira em torno do capitalismo, né, cara? Não tem como não ser capitalista hoje em dia. Tá, agora o tema da Petrobras. O que eu acho sobre a Petrobras? Cara, a Petrobras é o único poder que o Brasil tem hoje em dia. É a única coisa que pode chegar lá fora e dizer o que o Brasil tem hoje de poder? Petrobras. A partir do momento que pegar aquela Petrobras e vender tudo, o cara fecha as portas do Brasil e dá para os Estados Unidos, cara. Pega ali, corta toda a Amazônia e vamos todo mundo levar de arrasto para os Estados Unidos porque acabou o Brasil. Tá ligado? Eu acho isso. O Ike Batista, do pouco que eu conheci dele na mídia, eu acho que ele é um cara que ama o país dele. É um cara que gosta do país dele. Então, uma parte da Petrobras está em boas mãos. Entendeu? É o que eu acho. Que não é um cara que vai pegar, a partir do momento que a Petrobras digamos que seja totalmente vendida, ele vai pegar a parte dele e vai dar por alguma quantia de dinheiro para algum país. Porque qualquer país desenvolvido pode comprar o Brasil, se tu for ver hoje em dia, analisar em valores, né? Não o valor, no caso do que vale a nação como nação, mas em valores de números, em dinheiro, que é o que funciona hoje em dia. Se pegar, os Estados Unidos pode comprar a Petrobras umas 30 vezes, 40 vezes, infinitas vezes, tanto em dinheiro. Só que vendeu a Petrobras, cara, a nossa soberania como nação foi pro mato, cara. Porque o resto tudo a gente já perdeu. Temos a Amazônia. Cara, a Amazônia gera só para ela e ainda assim dá prejuízo pro Brasil. Eu acho isso aí. Que aquela Amazônia, do jeito que tá, sem ser cuidada, os maus tratos, só gera dívida pro Brasil. Não dá nada por nada. O Brasil só investe naquela porcaria, mesmo que pegar dinheiro e ir queimando. Porque tanto a população que vive lá, os índios, enfim, ou a população ou o que entra de droga por lá, ou a devastação, que daí tem que estar mandando gente para lá, tem que mandar exército para lá, tem que mandar ambientalista para lá, todo mundo vai para lá. E quem é que paga esses caras? O governo. Tá ligado? Então isso aí gera menos dinheiro, gera uma dívida grande que o governo tem que pagar. Se não pagar, ninguém funciona. Tá ligado? E tipo, cara, não sei, cara, perdi ali agora do raciocínio falando que eu me indigno com esses assuntos, agora eu me perdi totalmente. Então, cara, eu acho que privatizar a Petrobras, então a gente estaria perdido. E era isso. Tenho dito. Caio. Opa. Bom, olha, desculpa, Wander, mas eu discordo bastante do que você falou aí algumas coisas. A Petrobras não é a única grande empresa brasileira. Eu esqueci, agora eu estava procurando aqui no Google direto aquela empresa de aviação que é uma das 4 maiores empresas de aviações do mundo. Ela é a maior empresa de aviões de pequeno e médio porte. Eu esqueci o nome. É alguma coisa Brás. Quando eu me refiro, desculpa te cortar, agora, só pra dizer,
Quando eu me Tudo bem. referi a uma soberania, a uma riqueza, eu digo que nem a gente tinha ouro, a gente tinha a porcaria do pau-brasil que eu nunca vi um na vida, a gente tinha, no caso, a Amazônia, a gente ainda tem água potável, que é uma coisa que não dá para comprar, a não ser que tu compre o país todo, ou tu invada o país todo. Então, a única riqueza que a gente tem, eu não digo empresa construída que precisa de dinheiro para se manter, eu digo assim, riqueza, uma coisa que pode ser extraída, que tem uma empresa, que nunca é uma riqueza, tu entendeu? É a Petrobras, é o petróleo da Petrobras, é tudo que a Petrobras faz. Então, a partir do momento que a gente perder a Petrobras, quanto tu acha que tu vai pagar um gás de cozinha? Quanto tu acha que tu vai pagar uma gasolina para botar na tua moto, no teu carro, no triciclo, enfim? Cara, Bem, isso aí vai subir. O preço do plástico, isso aí vai lá em cima, cara. Então, é a única riqueza que a gente tem. Diferente no caso de empresas. A gente tem muitas empresas grandes no Brasil, brasileiras, que nem essa que tu vai citar agora, que eu também não me lembro o nome, que é o seguinte, mas isso aí, cara, dinheiro compra, velho. Isso aí é uma coisa renovável, tu pode transferir essa empresa lá pro Chile, ela vai continuar sendo uma empresa brasileira, funcionando no Chile e rendendo lucro para nós, para pagar menos impostos. Mas não é diferente da Petrobras. A Petrobras não tem como tu transferir a Petrobras lá para o Chile e tirar petróleo lá, tá ligado? Ou seja, ela tem que ser aqui. Então ela é uma riqueza nossa. E em caso isso aí, tirando a água que não pode ser vendida, tirando a Amazônia, que só gera, que só come dinheiro, a única coisa que a gente tem é a Petrobras. É isso que eu acho, cara. bem, aí a gente então entra em outra questão. No caso, a Petrobras não é a maior riqueza. O petróleo que a Petrobras explora é a maior riqueza. Então a Petrobras, nesse caso, não simbolizaria muita coisa, não. Sim, Porque então imagina uma empresa a americana questão. aqui. Uma empresa americana tomar o Sim, lugar da Petrobras. Ela vai tomar não, toda essa riqueza que é o petróleo. o que A eu Petrobras é a digo é. mediadora disso aí, entre o petróleo bruto que está lá e nós. Se vier uma empresa americana, não vai ser uma empresa por parte que vá o lucro para o governo, ela só vai ter que pagar meia dúzia de imposto para o governo. Então, todo aquele dinheiro que a Petrobras gera com a riqueza que é, no caso, o petróleo, aquele dinheiro já não vai ser mais gerado. Quem vai ganhar aquele lucro vai ser essa empresa americana. E ela vai pagar o quê? 10% disso em imposto, tá ligado? Então a gente vai torcer pra ela fazer uma cagada, quebrar lá uma mangueira daquela, tomar o mar todo e ela pagar uma indenização para poder dar um lucro maior. Não, cara, a Petrobras, no momento como ela tá, ela gera um bom lucro pro Brasil. A partir do momento que pegar e outra empresa tomar lugar ou se vender a Petrobras, o único lucro que a gente vai ter com o nosso petróleo vai ser o imposto que a empresa vai pagar. O que é ridículo, né, cara? Sim, mas ele está falando de lucro extraído de uma fonte primária. O que eu estou querendo dizer é que se você vai ver isso, a Petrobras em si não importa. O que importa é o que o país que tenha o Estado, que tenha a detenção das fontes primárias, vai fazer com essa fonte primária. A Petrobras ela é um meio estatal de produção do petróleo. O petróleo em si, nós podemos e nós fazemos isso, privatizar certas partes do petróleo ao preço que nós desejamos. Como alguns países árabes fazem isso. A Petrobras, o petróleo brasileiro, não é a única riqueza que nós temos. Nós temos milhões e milhões de minérios que só aparecem aqui. Tem um minério muito importante para a aviação e dizem que a nossa grande força na aviação, que nós temos a quarta maior empresa do mundo, a maior empresa de aviações de pequeno porte, Embraer. é a Embraer. Aí, o Alex lembrou. É bem desse minério que agora o Alex lembrou o nome da empresa, eu esqueci o nome do minério. Acho que é zircônio. Não, não é zircônio, não. É um outro minério que tem na Amazônia em toneladas e toneladas. E que dizem os Nióbio? especialistas. Isso, esse aí, zióbio, né? Não, nióbio. Nióbio. Nióbio, isso. Dizem os especialistas que só com a quantidade que nós temos isso, nós poderíamos ter uma moeda atrelada a esse nióbio. Nós temos também enormes jazidas de minérios de ferro, diamante, ouro ainda é encontrado no Brasil. Sabe, a produção de petróleo é importante. O Brasil vai se tornar agora com pressão um grande exportador de petróleo, mas a Petrobras em si, para essas fontes primárias, ela não representa nada. O que ela representa, hoje em dia, é uma forma do Estado
conseguir manter os lucros de 30%, acho que 30% da produção de petróleo do Brasil, ela tem que ser estatal, ela é da Petrobras, manter pelo menos os lucros de 30% do petróleo dentro do Brasil. O que você faz aqui no Brasil é o seguinte, no pré-sal estou fazendo isso, você divide em lotes, 30% desses lotes são da Petrobras, acabou, os outros estão para leilão ao valor de X, começando no valor X, e quem pagar mais fica com aquela parte. Tanto é que uma empresa sueca, eu acho, acabou de encontrar, acho que 500 milhões de barris na bacia de Campos agora, que é uma parte também que também tem 30% da Petrobras. E se a Petrobras quiser comprar mais, você também pode comprar, mas aí é com iniciativa privada, o Eike Batista faz. O que aconteceu, que nós tivemos uma sorte do caramba nessa quesito de privatizações, é que quando nós privatizamos a Vale do Rio Doce, nós privatizamos a Petrobras dos minérios. Era a única grande empresa que existia que explorava os minérios aqui no Brasil. E aí privatizando, nós demos a sorte do Eike Batista, o brasileiro Eike Batista, pegar, porque senão ele estava ferrado. Imagina se a Vale do Rio Doce cai na mão de algum americano. Se a Vale do Rio Doce cai na mão do inglês. A gente teve muita sorte. O Ike, ele não é um cara, assim, um cara patriota. Ele não é um cara que ama o Brasil. Ele é um cara inteligente. Ele sabe que, atrelando-se ao Estado, tendo parte na Petrobras, tendo a Vale do Rio Doce, o grupo dele aqui no Brasil, que ele não vai perder dinheiro em grande quantidade nunca. Porque ele tem, digamos assim, ele acha que tem uns 20% das ações da Petrobras. Gente, a Petrobras não tem como falir. É uma empresa difícil de falir, e quase impossível de falir. Porque ela recebe dinheiro do dinheiro público, dinheiro do povo. Então o cara não faz isso por amor à pátria, ele faz isso por amor ao dinheiro. E a gente teve sorte do Ike ser um cara tão, digamos, honesto. Imagina se fosse outra pessoa. A gente nem sabe se ele é tão honesto assim, né? A gente tem sorte dele não ter nenhum escândalo ainda, né? Imagina se é outra pessoa. Privatizar adoidado não dá certo. Agora, deixa eu voltar uma coisa que você falou lá atrás, Wander. Sobre trabalhador. Você não pode renegar a saúde pública apenas aos trabalhadores. Isso aí é sentenciar à morte muitas pessoas. Isso aí é sentenciar a miséria a um monte de pessoas. Eu até entendo essa questão dos trabalhadores, desculpa, da pessoa trabalhadora, ela exercer uma maior influência no país, até porque, não sei se você provavelmente não sabe, porque você começou aqui agora conosco, mas eu sou integralista. E um dos preceitos do integralismo é o trabalhismo, é o trabalhador ser mais valorizado, ser melhor valorizado, ter mais influência. Até toda a questão do Estado integral é a questão de retirar o poder político dos partidos ideológicos e dar poder político aos trabalhadores mesmo. Fazer grupos de trabalhadores. Então, eu estou falando demais, vou tentar fechar aqui agora. Então, nós temos sim que oferecer, dar aos trabalhadores o direito que eles têm de legislação, de poder político, mas nós não podemos tirar dos que não são trabalhadores, digamos, os desempregados, os vagabundos, como você falou, os mendigos, os marginais. Nós não podemos tirar dessas pessoas marginais a margem da sociedade, não marginal de criminoso. Nós não podemos tirar dessas pessoas o direito delas à saúde pública, ao ensino público, aos direitos, sei lá, mais primais da sociedade. Eu terminando aqui porque eu já falei demais. Então, pessoal, nós já estamos com 1 hora aqui, alguma coisa perto de 1 hora de papo. Vamos começar, então, a fechar o nosso bate-bola de hoje, que foi super legal, com todos os outros. Quem vai falar primeiro? Quem começa com a fala final? Wilma, você. Mas eu já estava tão quietinha aqui. Pois é. Quero dizer que foi bem interessante o debate e que eu acho que cada um de sua forma expôs, né? Eu ainda continuo contra a privatização,
não acho que seja benéfica. E é isso, né? Eu vou passar a bola aí para o próximo. Eduardo. Bom, pegando aqui a carona, né, sobre o que o Wander falou, o mau uso do serviço público, realmente é verdade, eu trabalho na área, eu sei como que é, tem gente que vai lá no local por causa de um piolho, uma unha cravada, etc. Tal. Trabalhei também muito tempo no serviço de resgate e emergência, só para vocês terem uma ideia, o SAMU recebe cerca de 200 a 300 ligações por noite, sendo que 20 a 30% é trote e mais 30% é coisas fúteis. Por exemplo, eu tô com a garganta inflamada, preciso de uma ambulância do SAMU aqui. Ou seja, o SAMU é para serviço de resgate e emergência. Mau uso do serviço público, sim. Bom, agora, sobre privatizações, ela funciona assim. Com o agente do Estado, sim, funciona legal. Para que o agente do Estado? Justamente para fiscalizar isso, né? Então, eu sou a favor da privatização, terceirização de serviço, como eu citei aí alguns hospitais, né? Que são públicos, continuam sendo públicos, porque eu concordo com o Caio, não pode negar isso às pessoas que não têm condições de pagar, porém eu creio que privatizando da forma com que foi privatizado aqui os hospitais que eu citei lá no começo, ainda continua sendo público, mas privatizado é a melhor solução. E sou a favor, sim, da privatização, né? Porém, agora, educação, saúde, né? E segurança, o Estado não pode ficar ausente, mas dá para terceirizar muita coisa a respeito disso. Eu encerro por aqui. Wander. Cara, bom, privatizar para mim é essencial, cara. Mas não digo bom, terceirizar, sim, seria também, porque no caso tu estaria delegando uma função. Só que, enfim, privatizar, só que é o seguinte, eu jamais iria falar também em pegar e deixar as pessoas marginalizadas, as pessoas sem atendimento, jamais. E também jamais foi assim, cara, antes do SUS. Porque até hoje mesmo, uma pessoa que não pode mais trabalhar, se ela não pode mesmo trabalhar, no caso, ela se aposenta, ela ganha ali um salário, ela se inscreve em todos os projetos, aquelas bolsa miséria que tem do governo, e ela ganha auxílio gás, isso aí é um auxílio já, ela ganha rancho básico da prefeitura, enfim, cesto básico, não sei como é que vocês chamam, enfim, só que elas são amparadas. Só que aí tá uma coisa, muita gente mama na teta do governo sem precisar, né, velho? Sem realmente precisar. Então não é deixar as pessoas de lado, as pessoas que não podem. Que nem eu dei as soluções, o governo ajuda quem não pode realmente, o governo dá uma carteirinha, aquela pessoa não pode. Ela não precisa pagar nada, não tem custo nenhum, o governo banca ela. A pessoa que pode pagar, ela dá uma certa quantia. E a pessoa que tem muito dinheiro que paga o hospital, né, não? Foi isso que eu falei. E eu sou a favor, sim, da privatização, não de tudo, mas do serviço que o governo não tem competência para manter. E era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado pelo espaço. Tranquilo. Convidado, sinta-se à vontade sempre. Quarta-feira, sempre à noite, a gente está por aqui, Wander. A gente chama amigos também, manda ver. Isso aqui é para todo mundo, não só para nós cinco aqui ou para os outros assinantes, enfim, para qualquer pessoa que quiser participar. Caio, manda ver, fecha aí a sua. Fala a tua aí. Bom, pessoal, aqui o que aconteceu aqui foi um dos primeiros debates de verdade, né? Que o pessoal teve posições diferentes e definidas, até com menos pessoas, né? Foi bom isso. Eu mantenho aqui minha posição. Eu sou, como integralista, eu defendo uma questão harmoniosa entre iniciativa privada e Estado. Nós temos que ter o Estado e a iniciativa privada em determinados momentos juntos, em determinados momentos separados, mas não só apenas um e não apenas o outro. E creio que a privatização de presídios, ela em si pode trazer coisas boas, mas ela é assustadora, a ideia dela. Até porque, como eu já falei várias vezes aqui, a iniciativa privada é tão ou mais corruptível que o Estado, eu acho mais, né? E é isso. Vamos privatizar o que der para privatizar, o que não vai afetar diretamente a população, e
É por isso que Seguir a eu falei, vida. né, Caio, desculpa cortar, só por isso que eu falei, é com agente do Estado, né? Aí seria uma coisa, uma forma de fiscalizar, né? E se realmente houver ali erros, né, dentro do presídio, houver erros, alguma coisa que não esteja de acordo com a lei, né, no caso do judiciário, aí, por isso existe um contrato, tem que se honrar o contrato. O contrato está perfeito diante da lei, houve algum erro, se fecha o contrato e passa a bola para ver quem está afim. É isso, né? Eu já Tem diria, jeito. eu já diria o seguinte: hoje, no mundo de hoje, nós estamos tendo cada vez mais dificuldade em ver a separação entre os diversos grupos, os diversos poderes, né? Os diversos grupos que ocupam os diversos poderes, né? Então, muitas vezes nós vemos a iniciativa privada em parceria com o Estado. Em alguns casos, a gente vê alguns gestores públicos que são empreendedores mesmo, de fato. Eu vou repetir algo que eu disse aqui nesse bate-bola de hoje, né? Tudo, para mim, hoje, depende de como aquilo é feito, né? Não só a intenção, mas como é feito, né? Quem vai participar, como que vai ser esse negócio, quais são os objetivos reais, tentar descobrir os objetivos reais dos atores, ou pelo menos transparecer aquilo que está sendo pensado, aquilo que está sendo proposto. O Caio citou algumas coisas interessantes que nós temos no Brasil e que nós simplesmente não exploramos, né? Esse mineral, o nióbio, por exemplo, esse que o Caio citou, segundo algumas matérias que eu li, sem ele não existe indústria aeroespacial, não existe energia atômica, simplesmente não existe. O Brasil poderia ocupar hoje, só com as suas riquezas minerais, né, e também com a área plantada, né, alimento, poderia ocupar com toda tranquilidade o grupo dos países mais tranquilos, né, mais desenvolvidos e realmente participar das decisões aí neste e deste planeta, né? Então, vou fechando por aqui. Eu acho que pô, foi realmente isso aí, ó, um dos podcasts mais legais, um dos bate-papos mais legais. Wander já vai estar aí quarta-feira que vem, na outra também, na outra também. E pessoal, ó, quem estiver ouvindo isso aqui, aparece. É só entrar em contato com a gente aí, passa o Skype e a gente sempre está batendo uma bola aqui, toda quarta-feira. Então, Alex, pessoal, opa, manda ver. Fala aí, posso cara. só fazer alguma coisa? Claro? Para deixar aqui bem clara a minha posição contra presidiário, a população carcereira. Vamos lá. Primeiro de tudo, nós temos que ter leis mais severas. Eu tentei falar isso aqui algumas vezes, só que eu acho que eu acabei esquecendo na hora que eu comecei a falar. Quando a gente fala de trabalho de presidiário, tem que ter, na minha opinião, é um trabalho compulsório que tem que ter. Não acho que o presidiário tem que receber pelo trabalho que ele faz, no máximo uma diminuição de pena. E quanto à questão, vamos lá, de diferenciar o preso por os presos, pelo preso que foi se sentiu, teve uma obrigação de fazer aquele ato, que foi o que estava morrendo de fome, o que precisava de um certo dinheiro para pagar uma dívida, alguma coisa assim, dos sociopatas e dos psicopatas. Separá-los. Agora, prisão perpétua, sem dúvida. Agora, temos que ter uma diminuição da maioridade penal e fazer uma discussão a respeito da tão mal vista, né? Que até eu não sou a favor, mas tem que ter uma discussão sobre isso, da pena de morte. Porque realmente a população carcereira no Brasil é muito grande e nós estamos vendo que muitas das vezes não tem dado muito resultado com a maioria das ações públicas. Até porque nós estamos criando cada vez mais sociopatas, cada vez mais psicopatas. Não sabemos ainda como, mas estamos fazendo cada vez mais. E aqui, essa é a minha posição a respeito da população carcereira. Vamos finalizar aqui minha fala. Posso dar um Agora, adendo? manda ver, manda ver. É o seguinte, cara, o que o Caio falou agora não é muito importante, sim. E, cara, a pena de morte, cara, sempre foi assim, cara. Pelo menos até uma época assim, até, digamos até 1800, 1700, sempre foi assim, cara. O cara fez um crime hediondo, o que acontecia com o cara? Morria. Lá na região onde o Islã é dominante, o cara rouba, o que acontece? Perde a mão. O cara vai lá e vai na. Come a mulher do outro, o que acontece com ele? Ou ele é capado ou ele é morto.
Então, não digo umas coisas tão cruéis assim, porque deixar uma pessoa sem mão, cara, simplesmente por ter roubado, isso não seria justo, mas eles ainda estão no olho por olho. Mas antigamente, tu matava alguém, a família daquela pessoa ia lá e te matava, ou amigo, ou enfim. Tu matava a mulher de um cara, a mulher ia lá e matava a tua mulher, ou matava tu, tá ligado? É uma coisa rudimentar, era um sistema rudimentar, o olho por olho, mas funcionava. Então uma pessoa pensava 2, 3, 4 vezes antes de fazer uma besteira. Hoje em dia não. O preso no Brasil e algumas partes do mundo que tem um regime parecido com o do Brasil, o que eles fazem? Eles vão lá, matam um cara, vou ficar aí 15 anos preso, redução de pena, regressão, sai com 5 anos e dou no pé. Cara, mas não é assim. Tu matou? Se tá provado que tu matou, que não foi um crime culposo, assim, que tu atropelou sem querer, que a pessoa se meteu na tua frente, ou que tu te defendeu, que tu defendeu a tua vida e da tua família, essa pessoa devia ser presa e executada. Não é ficar vivendo aí às custas da família, indiretamente, até um pouco diretamente, da família da pessoa que ele matou. Não é assim, cara. A pessoa matou deliberadamente, ela deveria ser morta, velho. Assim, ó, a não ser que tu vá te defender, mas daí tu não vai nem preso, uma legítima defesa, ou que nem agora. Eu sou a favor da pessoa, digamos que vamos fazer uma pena de morte, a pessoa que bebeu, pegou numa direção e matou alguém, essa pessoa devia ser morta também, executada também. Porque querendo ou não, o carro é uma arma, a bebida é o gatilho dela, foi lá e matou porque quis, tá ligado? Então eu sou a favor da pena de morte, apesar do que muita gente pensa, porque eu não sei, cara, o preso no Brasil é coitadinho. O cara é preso porque ele não teve chance, é porque ele é coitadinho, ele merece ter uma vida melhor. Não é assim, cara. O cara, a partir do momento que tu é adulto e tu nasceu com o cromossomo ali tudo certinho, o número de cromossomo certinho, que tu não tenha menos nem a mais, então tu é uma pessoa que sabe o que tu tá fazendo. Então não é um deficiente mental que tem um retardo que não entende as coisas. Não, tu sabe o que tu tá fazendo. Tu fala, tu roubou, tu sabe o que tá fazendo. Às vezes é por necessidade, foda-se, tu roubou, é o crime que a gente tá tratando aqui. Agora, tu matou, cara, tu sabe muito bem as consequências que isso aí poderia ter, tá ligado? A família do cara, vai que ele era um pai de família, sustentava 3 filhos e uma mulher. Quem é que vai dar conta? O governo vai dar um cesto básico pra aquela família durante um ano? Cara, não é cesto básico, não tem dinheiro que vá substituir aquele pai de família ou aquela mãe que cuidava dos filhos em casa, enfim, ou filho, cara. A pior coisa do mundo, cara, tu ter um filho adolescente, ele sair e não voltar mais, cara. Não tem coisa pior que isso aí pra um pai, meu. Tu acaba com a vida de um pai. Então o que deveria acontecer? Aquela pessoa que fez isso aí, morrer. Não é pelo olho por olho ou por vingança. É simplesmente, tu tirou a vida de uma pessoa, tu deve perder a tua também, cara. Porque o mundo não pode funcionar desse jeito que tu mata 1, 2, 3, 4, 5 pessoas e nada acontece contigo. Mas o que vai acontecer é tu ir lá pra cadeia e encher a barriga. Não é assim, cara. Eu conheço, cara, quando eu trabalhava antes na construção, antes de eu me estragar da coluna, eu trabalhava na construção, e a maioria, não digo a maioria, tem muita gente de bem que não cometeu crime, mas boa parte tinha uma ficha, cara, que era maior que eu, tinha ficha de 2 metros. Uma vez um colega meu foi lá na delegacia tirar a ficha de corrida dele, e a mulher perguntou pra ele se ele realmente queria tirar a ficha corrida porque não tinha papel na hora pra tirar a ficha corrida dele. Então imagina o que aquela pessoa fez. Só que é o seguinte, ele tava lá trabalhando, tudo bem. Só que, cara, ele recém tinha sido solto e ele tava mais gordo de quando ele entrou na cadeia. Tá ligado? Então, os caras vão lá pra ver num spa, não é assim, cara, tu tem que pagar. E no caso da privatização das cadeias, meter aquele preso a trabalhar. O cara vai ficar lá coçando o dia todo? Não. Mete o cara para trabalhar, pegar sol na cabeça o dia todo. Trabalhar para prisão, trabalhar para alguém, para comunidade, enfim, pintar cordão na rua, enfim, mete o cara para trabalhar para se manter, para pagar a comida que gasta lá dentro. Porque não vai a gente estar pagando a comida para eles, cara. Eu acho isso aí extremamente injusto. Então a privatização seria um lance bom para esse lado aí. É isso que eu penso. Desculpa se eu discordo de alguém, né, cara? Não, o negócio aqui é discordar mesmo, cara. Debate. Esquenta a cabeça com isso, não. Nunca mais. Fale desculpa se eu discordo. Pare com isso, Wander. Fica tranquilo. Cada um tem que respeitar cada um, né, cara? A palavra que o cara fala tem um peso, assim, que às vezes eu falo uma coisa, não dou bola, quando vê pro Caio ali é uma ofensa pra ele. Então isso aí tem que ver. Eu meço muitas palavras que eu falo. Não, fica tranquilo que a ideia do signatário é justamente a gente poder conversar numa boa aqui, como foi todo o papo aqui, como foi todos os outros anteriores, como vai ser sempre. Fica tranquilo. Eu acho Galera, que até seria interessante já deixar pro próximo signatário, pro próximo debate, a discussão da pena de morte mesmo. É uma boa, eu topo. Acho interessante também. Pode ser. O próximo tema
leis, né? Leis, o judiciário, pena de morte, prisão perpétua, o cumprimento integral das leis, podemos discutir Exato. isso, né? É E um tema bom. eu só vou terminar a minha posição mesmo aqui, sou a favor da privatização dos presídios. Porque deixar na mão do Estado não dá. E com o agente do Estado, é óbvio, né? Tem que ter pelo menos um agente, né? Mesmo que esse agente cuide aí vamos supor, do Estado de São Paulo, esse agente ele vai cuidar de todos os presídios do Estado de São Paulo, o outro, tal, mesmo que seja um para todos, mas tem que ter, para não ficar totalmente ausente. Então, sou a favor. A priori, vamos começar com uma terceirização de alguns serviços e vamos privatizar. Vamos honrar o contrato, se a pessoa não honrar, então vamos passar para frente, tem que tentar, porque do jeito que está, não dá. Está cada vez ficando pior, só está abrindo leis para esvaziar presídios. Eles acharam isso como solução, e na verdade não está sendo a solução ideal para o nosso país. Isso aí é fato. E eu me encerro por aqui, gente. Wilma, alguma última palavra aí? Não, para mim tá jóia. Beleza. Então, pessoal, esse aqui foi o terceiro, né? O terceiro bate-papo nosso aqui, Signatários. E semana que vem tem mais. Abração para todo mundo. Vou parar a gravação aqui. Parar a gravação.